Rodrigo Costa. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, né? Como é que se consegue esse tipo de atestado? Bom dia, Laís. Bom dia a todos os ouvintes. Veja bem, esse atestado ele pode ser público ou privado, tá? Ele precisa ter os requisitos elencados, né, na portaria do INSS, que seria a identificação do requerente, a data de emissão, o período estimado de repouso, assinatura, carimbo do médico profissional. E o INSS está com as agências abertas desde essa semana, né, que a gente teve uma portaria agora recente de 20 de outubro, que possibilitou esse requerimento feito diretamente na APS, né, na Agência da Previdência Social. Ele também pode ser feito pelo sistema 135 ou pelo aplicativo do meu INSS. Ô, Rodrigo, eu sei que muita gente vai ter esse tipo de dúvida, né? Porque a gente se recorda, quando a gente fala assim, atendimento sem agendamento, a gente se recorda muito de um tempo lá atrás, onde as pessoas iam para uma fila, chegavam às vezes de madrugada para ser atendido no INSS. E como é que vai funcionar agora, né? Essa entrega dessa documentação sem agendamento? Essa medida do governo foi para otimizar essa questão da fila, né? A gente tem hoje os agendamentos tradicionais de perícias presenciais no INSS que vinham sendo feitos regularmente, porém nós temos uma fila bem grande, né? A gente tem perícias para serem feitas tradicionais presenciais para o ano que vem, né? Meses de abril e diante. E isso traz um grande prejuízo ao segurado que está precisando do benefício. Então, esse foi o parâmetro que o INSS utilizou para colocar esse em plano, esse projeto piloto, que já vinha sendo testado anteriormente, alguns anos atrás, pós-pandemia, né, quando as agências eram fechadas, e visa otimizar, né, para evitar as filas desses agendamentos. Mas aí, como é um projeto que foi feito agora no sentido de ampliar esse requerimento, não só pelo 135, nem pelo aplicativo, mas sim para aquelas pessoas que não conseguem, por esses canais, fazerem de forma mais simples diretamente na agência. O INSS tem na portaria a possibilidade de fazer todo o cotejo de análise documental das pessoas e orientação, né, porque tem muitas dúvidas que as pessoas têm em relação a isso. Então, desde ontem, o INSS está fazendo essa triagem, né, para que isso seja, evite a mais filas serem acumuladas nos sistemas presenciais. Qualquer pessoa pode utilizar desse meio de entrega de documentação? Ou tem, por exemplo, algum pré-requisito, alguma restrição? Esse ateste médico, ele é o requerimento do auxílio que a gente chamava auxílio-doença, né, que a gente chama de auxílio por incapacidade temporária. Então, auxílio-doença. Então, o segurado que vai solicitar auxílio-doença, ele tem que ser aquele segurado que tem vínculo com o INSS, né, aquele que contribui, que trabalha de carteira assinada, em diante. E ele tem essas metodologias, né? Ele já mais cômodo seria ele solicitar pelo 135 e pelo site. E aí lá no site ele colocar todas as informações e anexar esses laudos, tanto os laudos como os exames e os receituários que ele possua. Mas esse tipo de benefício é prioritário para aqueles que têm vínculo com o INSS, que contribuem para a Previdência. Não são todos os segurados, por exemplo, que vão solicitar. Perfeito. E o ateste médio, ele tem alguma validade, Rodrigo? O INSS na portaria informa que o laudo médico ele tem que informar, como eu falei, alguns requisitos, que é o nome completo, a data de emissão, que não pode ser, no máximo, ela tem que ser no máximo 90 dias da data de incapacidade. Então, um laudo, por exemplo, de janeiro que você tenha, você não consegue, tá? Porque ele já tem mais de 90 dias. E período necessário de repouso, que seria o período que você tem que ficar afastado. O médico tem que colocar isso no laudo. E a validade é essa, tá? Até 90 dias. Perfeito, né? E a gente reforçar que é uma medida para tentar sanar, né, Rodrigo, essas filas enormes que as pessoas têm de espera para conseguir um benefício e também, né, é uma ferramenta muito nova, né, que ainda pode passar por algumas adaptações, já que ela começou a valer essa semana, né, isso? Isso, assim, essa ferramenta ela já tinha sido implantada, como eu falei, na pandemia, né? Com as agências fechadas, as pessoas precisavam passar pelas perícias do INSS. E aí o governo na época colocou essa possibilidade. E aí com o tempo ela foi se aprimorando, né? A gente vê que em 2021, por exemplo,
esse requerimento, ele só poderia ser feito com um prazo menor, de até 30 dias, e a gente hoje tem até 180 dias, ou seja, o INSS, através da perícia médica, vai analisar de forma virtual o benefício, e vai dar de 30 a 180 dias. Então, eles vão ampliando cada vez mais esse alcance. Por exemplo, também, no que tange aqueles benefícios que são acidentários, ainda não é possível a análise pelo teste médico, certo? Tem que ser presencial. Mas aí o governo já está testando e a possibilidade de fazer também nesses requerimentos que são de auxílio acidentário, tá? Então, tem que verificar também o segurado, quando ele for solicitar esse benefício, se o benefício dele, se a doença dele, a incapacidade dele é decorrente de uma doença comum ou uma doença do acidente de trabalho. Que aí, nesses casos, esse trabalho tem que fazer, infelizmente, presencial, que aí a perícia tem que ser feita na própria agência, né? Aí a data realmente ela está bem elastecida. Perfeito, Rodrigo. Olha, eu agradeço bastante sua participação aqui e torço aí pelo sucesso dessa ferramenta para que os nossos segurados, né, os brasileiros, eles tenham um acesso mais rápido aos benefícios. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado a vocês, a todos, espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Perfeito. A gente conversou agora com o advogado